esse livro, Sim. Para Além do Medo, Sim. você escreveu há quanto tempo? Qual é o Eu escrevi conteúdo? Ainda não lemos, né? Não, este livro saiu, vou agarrar nele. Sim, por favor. Este livro saiu em 2021, portanto foi um Mostre, livro... por favor, para a câmera Foi um ali. livro, é um livro que fala de como é que eu vivi a pandemia, portanto, como é que era a minha vida antes, como é que foi a minha vida durante a pandemia. Eu saí de casa durante 2 meses, portanto, não tive a viver num hotel vazio, um hotel espetacular, mas estava vazio. E foi muito difícil, não é? Eu trabalhei na UTI e no SAMU daqui, né? No INEM nessa altura, e foi muito complicado, e portanto eu relato como é que nós ultrapassámos, e por isso é que eu lhe chamei Para Além do Medo, porque eu acho que todos nós tivemos medo, porque nós não sabíamos, nós temos sempre medo do desconhecido. Exato. E todos nós, cada um à sua maneira, viveu a sua história, não é? E ultrapassou o seu medo, e esta é a minha história, basicamente é isso. Uau, muito Ana, bom. quando o Covid começou, isso é uma pergunta mais, digamos assim, um pouco mais pessoal. A Ana, quando a Ana se deu conta, teve alguma fase em que houve uma certa negação? Não sei se a Ana, por ser médica, talvez não tenha passado por isso. Mas nós, meros mortais, digamos assim, que não estamos na medicina, muitos de nós atravessamos aquela primeira fase da negação. Ah, não, isto é Não, foi bobagem. ao contrário, eu percebi rapidamente que isto era grave. Foi? Sim. E antes do pessoal começar a ir aos supermercados, eu já tinha a minha reserva feita lá em casa de comida, porque eu Uau. percebi e já dizia ao meu marido, olha, isto é grave, leva máscara. E ele, ninguém usa máscara. Pois é. E a gente, nós já andávamos de máscara, porque eu já sabia que isto ia ser grave. Uau. E apercebiam porque nós ouvíamos os relatos, não é, primeiro da China, não é? Exato. Depois, Da quer dizer, aquilo Itália, aproximar, né? quando chegou a Itália, para Pois é. esquecer. Pronto, Pois é. é muito perto de Itália Eu aqui. lembro exatamente o dia que Sim. virou pandemia, né? Era epidemia. Sim, Estou, sim, pandemia, sim. foi. E portanto, eu sempre soube que as coisas iam fechar e tudo. Eu sabia. Eu sabia mesmo. Como é que foi a sua vida em termos práticos durante... Você falou que você fechou 2 meses num hotel. Foi no como é primeiro que- lockdown? Foi. Foi no Foi. primeiro que... Portanto, eu basicamente, o que aconteceu foi que eu só trabalhava, portanto fazia 24 horas, saía, depois no dia a seguir ou fazia SAMU ou estava outra vez no hospital. O que é que era difícil e o que é que era diferente? Primeiro, aquelas roupas, não é? Portanto, nós trabalhávamos, o que nós fazíamos era, a zona do Covidário era fechada, os doentes ficavam lá dentro, e nós entrávamos e os fatos só duram, portanto, só nos protegem até 4, no máximo, muito esticado, a 6 horas, porque depois também depende que havia pessoas que suavam muito, portanto, o fato não durava tanto, e a partir daí a pessoa já não tinha proteção. E, portanto, nós entrávamos e ficávamos 4 horas dentro do Covidário e fazíamos turnos. Portanto, os enfermeiros ficavam sempre, nós entrávamos e saíamos 24 horas a entrar e a sair. Imaginem, tipo, não íamos à casa de banho, não bebíamos água, aquilo foi terrível, foi uma altura muito, muito difícil, mesmo. E depois nós tínhamos receio, não é? Nós não sabíamos como é que isto ia correr, não tínhamos medicamentos para dar aos doentes, portanto, basicamente era lidar com a disfunção de órgãos que o Covid tratava, e que é aquilo que nós fazemos nas UTIs, não é? Portanto, usamos a ventilação invasiva, usamos a diálise, isto é o que eu faço, não é? No meu dia-a-dia. E pronto, e continuamos a ter alguns doentes com Covid, principalmente os imunodeprimidos, aqueles a quem a vacina não faz grande efeito. Principalmente esses continuam ainda a vir, muito menos, claro, não tem nada a ver, mas continua a haver. O que são os doentes imunodeprimidos? São os doentes cujo sistema imunitário não funciona. Por exemplo, um doente com uma doença oncológica ativa ou que esteja a fazer um tratamento de quimioterapia, um doente que tenha uma doença autoimune e faça medicamentos, por exemplo, um doente que tenha lúpus e faça medicamentos biológicos, qualquer tipo de medicamento que faça imunossupressão, está a suprimir o sistema imunitário e, portanto, isto é um sistema imunitário que não vai responder a uma vacina, não é? Eu, quando Claro. faço uma vacina, Pois o é. que eu faço, no fundo, é estimular aquele sistema imunitário a combater algo que é semelhante à doença, mas não é a doença. Às vezes pode ser, porque depende do tipo de vacinas. Há vacinas com vírus inativados, mas não é o caso. É com uma parte semelhante e, portanto, o que vai acontecer é que este meu sistema imunitário vai defender-se e vai criar memória. Quando eu estiver em frente à doença verdadeiramente, eu já tenho as células de memória que vão atacar e, portanto, eu não vou ter grande doença. Tenho doença também, não é? É o que as vacinas fazem. Tenho doença também, mas de uma forma muito leve que não se vai revelar, não é? E pronto, é isto.
Eu tenho uma pergunta aqui, Ana. Nesse combate à Covid-19 aqui em Portugal, teve algum momento, assim, imagino que todos os momentos tenham sido muito intensos, mas há Uhum. algum momento que você tenha se emocionado muito? Alguma situação? Eu emocionei muito várias vezes. Eu acho que o mais difícil, mesmo, o mais difícil era quando, em termos de SAMU, ia buscar as pessoas a casa, não é? A ver a despedida, porque se a pessoa estava mal, muitas pessoas não voltaram a ver os seus familiares. Porque ainda por cima, os funerais nesta altura eram a caixão fechado, porque Pois é. tínhamos receio. Quer dizer, as pessoas já não. Isto já não é tema, já não se fala, mas viveu-se, não é? Exato. E houve muita gente que perdeu familiares e que nem sequer os voltou a ver. Imagina o que é. A pessoa está mal, vai para o hospital e nunca mais o viu. Volta. É tipo. É muito duro. É. Eu acho que isso foi o mais difícil e eu tive casos de pessoas jovens que faleceram. E que tinham filhos pequenos e que não se puderam despedir. Isso para mim foram. Eu sou muito emotiva, eu sou muito tudo. eu permito-me, eu Sim. sou uma pessoa que me Intensa. permite. Sim, eu sou intensa. E portanto foi uma altura muito difícil em que eu vivi muito e escrever este livro foi uma verdadeira terapia também para mim. Acabei Entendi. por espelhar muito o que se viveu. Eu acabei por espelhar não é só a minha história, é muita história do que se viveu cá, não é? Acabo por representar muitas pessoas que viveram o mesmo que eu como profissionais de saúde. E depois falta também muito a introdução da vacinação, que foi uma altura muito complicada. Ao início queríamos tanto uma vacina, depois começou a vacina, há tanta gente anti-vacina, ainda existe tanto, Pois não é? é. Pronto, falta também um pouco disso aqui, porque eu na altura fiquei muito polémica. Fiquei polémica com esta imagem. Esta imagem abriu os telejornais todos. Porque eu pus isto na net com um desabafo e nunca pensei, de repente, eu quando fui dormir, quando acordei, E qual foi? estava a Como minha foi, cara. Ana? Foi. Viralizou, estava esta imagem em todo o lado, porque foi um dia que eu estava farta, estava cansada e estas marcas que nós ficávamos de dar Das muitas horas máscaras. com as máscaras, não é? Que ele fazia pressão na face. E portanto acabei também por viralizar muito nessa altura e a página, não é, cresceu e ganhou muito empowerment nesta altura também por causa do Covid e pronto, e hoje em dia falo de medicina no geral e eu acho que é muito importante esta parte da literacia em saúde. Se nós não explicarmos, há bocado falavam desse médico, não é? Exatamente. É tão importante estarmos próximos da população em geral. Como é que as Pois pessoas é. vão saber as coisas se ninguém lhes explica?